Fala, galerinha. Tô aqui descabelada. Hoje eu não tô no grau, não, pra ficar menininha. Tô bem descabelada. Tô fazendo um trade na Active Trades. Num mercado, num ativo, num índice, qualquer coisa que vocês queiram dizer dessa pessoa, que pra mim é uma pessoa, tá? Mas é um índice que eu e os meus alunos somos completamente apaixonados, que é a USA Tech, que é o índice Nasdaq, tá certo? O que eu fiz? Eu entrei num fundo no 2 minutos. Eu gostaria de ter chegado nessa hora aqui, mas não foi o caso, tá? Então, eu entrei no fundo no 2 minutos, quando ele tava terminando esse pullback aqui. Esse trade é igualzinho um trade que eu fiz do dólar esses dias aí. Eu acho que deve estar um ou dois vídeos para trás, tá? Mas no dólar eu entrei aqui embaixo, né? E aí eu peguei o primeiro vácuo livre e na USA Tech eu tô pegando o segundo, que é mais perigoso. Então, inicialmente o meu stop tá aqui, só que o meu trailing stop já tá aqui e eu tô esperando para ver o que ela vai fazer aqui, porque o stop vai sair daqui, vai subir para cá e depois vai subir para cá, porque eu faço stop loss móvel, tá? O gain tá aqui em cima, tá? Por caso dela explodir, né? Baseado num vácuo livre do 10 minutos, tá vendo? O 10 minutos tá fazendo ainda um pullback, mas o 3 minutos já deu uma falha, tá? Então, deu duas falhas. Ela tá fazendo um evento atrás de evento, e eu tô seguindo pra ver o que vira, né? O que importa agora é ela fechar acima dessa região, e ela fechou, e agora é só ir, tá? Eu já tô com 26 dólares, eu tô com 0,5, né? Meio lote. Tô com meio lote, e quando você usa meio lote com uma alavancagem de 400 vezes, é uma alavancagem muito alta, tá, galera? Mas é essa alavancagem que tá no automático, beleza? Você precisa de 170, olha que absurdo, 177 dólares de margem para entrar nesse trade. É óbvio que você não vai pegar só 177 dólares, colocar na sua conta para entrar num trade com meio lote, né? Mas, em Forex, dá para você colocar 100 dólares, tá certo? Na sua conta, iniciar com 100 dólares e utilizar micro lotes, né? 0,01. Aí você usa cerca de 3 dólares para fazer uma operação desse tipo, tá? De margem. Então, você devagarinho consegue ir aumentando o seu patamar, aumentando a sua banca, e de tempos em tempos você vai aumentando o número de contratos, né? De acordo com a sua produtividade e a sua eficiência. Óbvio que se você leva na semana 10 stop loss, você não vai aumentar o seu contrato na semana que vem, né? Se você em uma semana leva 10 gains, você também não vai aumentar o seu contrato na semana que vem. Você tem que ter consciência técnica para aumentar os seus contratos, tá? Pronto. Agora lateralizou bonitinho do jeito que eu queria, tá? E o meu stop já tá aqui, tá, galera? Eu já vou até subir pra cá, porque assim, se tiver uma sombra, alguma coisa, nessa região aqui, não me pega. Mas eu vou subir até um pouquinho mais aqui, assim, tá? Porque eu quero um pullback equilibrado, tá certo? Você tem que ir diminuindo o seu risco, né? Diminuindo o seu risco com equilíbrio também, né? Não pode fazer loucura. Mas onde que eu quero o meu pullback? Eu quero o meu pullback aqui, ó, nessa região. Só. Pra continuar seguindo pro gain. Beleza? Esse índice, ele é muito legal, ó. Já tô com 44 dólares.
Então, eu investi de margem aqui $177, com uma alavancagem muito grande, né? Que eu tô usando nessa conta 400 vezes, com meio lote. Você tem que ter muita técnica para usar uma alavancagem grande, tá certo? Não vai fazer trade com alavancagem absurda, com uma técnica que não é tão excelente. Então, se você não tem uma técnica consciente, você vai entrar com 0,01. Eu repito isso o dia inteiro, e você vai tradear com 0,01 sim, até quando você tiver uma produtividade eficiente. Bom, aí galera, ó que bonitinho aqui. Meu stop loss está em... Oh, mas que caramba! $29, tá? E ele tá indo embora, e agora eu posso colocar o stop no zero já, porque ele já fez exatamente o que eu queria. E agora o meu trading tá aqui em cima. A minha zona de pullback saudável. Meu objetivo é fazer um pouquinho mais de $100. Pra mim já tá ótimo nesse trade para mostrar pra vocês, tá? E vamos ver quantos pontos que vai dar aqui, da onde eu tô. Eu já tô com 530 pontos, tá? E o objetivo é pegar aqui 1.200 e tal. Se subir direto, né? Vamos olhar no M10. No M10 ele tá quase fazendo uma reversão, mas ainda não. Então, talvez eu dei uma maneirada aí no meu manejo de stop. E vou voltar, porque o M10 ainda não tá totalmente finalizado. Agora, talvez ele finalize o M10 se ele conseguir romper, né? Se ele conseguir fechar aqui pra cima, ó. Aí, ele fecharia acima dessa lateralização. Eu tô fazendo um trade baseado na minha aula de zonas de força. Vocês estão vendo que eu tô usando 2 time frames, então, na aula de múltiplos time frames, múltiplos tempos gráficos. E eu tô usando a aula de correções para fazer o trailing stop loss, tá certo? Então, eu tô caminhando o stop utilizando a minha aula 4, que é a aula de correções. Correções de topos e fundos, correção de força. Então, eu vou olhando as regiões de força e vou levando o meu trade assim, né? Corrigindo o caminho que o trade tá levando, né? Vocês observem que para fazer day trade, no M3, no M10, a gente vai andando barra por barra, né? Então, se a gente vai andando barra por barra, a gente precisa ter uma concentração absurda para executar, não é? Então, o que acontece, gente? Você tá no trade, no M3, no M2, no M10 e no chat, não é uma coisa que tem muito sentido, concorda? Porque para fazer um day trade, num espaço tão curto de tempo assim, o mínimo que você tem que estar com a atenção plena no que você está fazendo, né? Você não pode estar dirigindo, não pode estar viajando na maionese, né? Tem que estar de olho, tem que estar trabalhando o seu stop, tem que estar olhando as regiões, tem que estar olhando a força, tem que estar olhando os tempos gráficos para ver onde você vai posicionar melhor o seu stop, para você não levar, né, um stop de bobeira. E aí você vai caminhando junto com o trade, né? Ah, bateu nos $50, eu queria fazer uma parcial, você faz, mas vai levando. Sempre com atenção, né? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá lateralizando, né? Numa região bem importante. E a ideia é que ele vá pra lá, ou que ele faça um pullback um pouquinho mais agressivo até aqui a minha entrada, tá? O ideal é que ele fique, acima dessa região, né? Então, vocês observem o tanto de coisa que eu tô pensando
para trabalhar esse stop, esse trailing stop, como é que eu vou fazer isso conversando e dando risadinha em chat? Vendo o stop que o outro tá tomando, ou o gain que o outro tá tomando, né? Porque às vezes a pessoa sai no gain, aí você olha o gain da pessoa e entra em desespero, porque o teu gain ainda não saiu. E dá chilique. Não. Tá vendo? Meu WhatsApp fica tocando, o que a gente faz? A gente desliga. Desliga o WhatsApp. Tchau, WhatsApp, obrigada. Pronto. Desliga o WhatsApp. E foca no trade. Sem barulho. Sem barulho assim, pode ter música e tal, mas sem pessoas querendo a sua atenção. Foco. Foco no que você está fazendo. Para você conhecer a si mesmo, para você saber qual é, que é a sua capacidade técnica, qual a sua capacidade emocional, você tem que estar com um foco totalmente ligado nisso. Certo? Com os meus alunos eu trabalho muito isso. Foco no que você está fazendo. Tanto é que eles postam trades, eles conversam sobre trades só depois que eles terminaram os trades. Antes de terminar, eles não falam nada. Olha lá o pullback que eu comentei com vocês que poderia acontecer, né? Um pullback até praticamente a minha entrada, né? Isso é normal, esse pullback aqui. Porque essa região realmente é bem forte. Então, é assim, esse pullback pode se tornar uma reversão. Se ele fechar abaixo, então eu vou ter que puxar, ó. Se ele fechar abaixo da minha entrada. Aí eu saí de 40 dólares, tô com 0. Por quê? Porque eu não entrei no melhor lugar, que é na falha. Então, quando a gente entra numa região mais acima, que eu chamo de zona de ninguém, é uma zona que fica batendo para um lado, para o outro, tal, que faz uma certa lateralização até conseguir ir, né, para algum lugar. Aí você fica batendo a cabeça, não pode aumentar a posição, não pode ficar com medo, não pode dar piti, né? Você tem que saber aguardar o momento de agir. Então, se ele fechar abaixo ali da minha entrada, que foi em 70,93, ou 7.093, você fala o número que você quiser e eu falo 70,93. Isso, eu vou ter que sair. Calma aí. Ainda não fechou no lugar que eu tenho que sair, não. Tinha que ter fechado um pouquinho mais para baixo. Para eu sair. Vamos ver o M10. O M10 fez uma falha. O M5, uma falha. Sem espaço. Pronto, agora ele terminou todo o pullback, tá? Terminou todo o pullback. Infelizmente, acabou fazendo todo o pullback. E aí, se fechar abaixo disso aqui tudo, eu vou sair, tá? Mas, se ele fizer uma falha aqui, uma reversão aqui, a entrada dessa reversão vai ser exatamente na região que eu entrei aqui. E por isso que eu nem saí. Porque a barra volta, né? E aí, quando ela volta, a próxima entrada vai ser exatamente na mesma região. Mas dá, né? Pra quem faz trading stop em falha, você sai aqui, aí depois você entra aqui de novo. Agora ele vai fazer uma falha, vai fechar mais ou menos por aqui, assim. O ideal é que ele feche acima da minha entrada. Daí, direitinho, ele vai pro meu gain. Mas não tá com cara, não. Meio lento, né? Aí, no 3 minutos, foi o que eu comentei com vocês, né? Não tava com cara de que ele iria fechar já aqui pra cima,
nesse primeiro movimento, né? Mas tava quase rompendo, né? Essa região aí. Aguardar. Tá vendo que a entrada vai ser na mesma região que eu entrei, né? Então, ele não andou nada praticamente a meu favor e já tá fazendo pullback. E a ideia é que ele faça esse pullback, continue. Aí, galera, como eu comentei com vocês, esse tipo de trade você tem que esperar mesmo. Você colocar o stop, você vai tomar o stop, vai ficar... Se você não aguenta que o negativo vá contra você, você tem uma opção. Você sai na falha aqui. E aí você fica tranquilamente esperando o próximo movimento. Gente, tranquilamente seria essa barra, essa e essa. Então, são 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, que 3 minutos, 12 minutos, né? Para reentrar na mesma posição que você tinha entrado anteriormente. Se você não aguenta ver o vermelhinho, você sai na falha, tá? Agora, o que ele fez? Ele te deu a segunda entrada, que é exatamente na posição da minha primeira entrada, como eu já tinha comentado com vocês, né? E aí, ele tá fazendo um movimento de retorno, e esse movimento, ele tende a ser muito mais forte do que esse primeiro movimento aqui, né? E ele vai passar por esse topo agora, né? Chegando aqui em cima. Então, é bem... Esse tipo de movimento... Deixa eu até colocar uma hora aqui, ó. Ele é bem legal, tá? Por isso que eu queria ter entrado aqui, ó. Vocês observem que essa é uma região muito importante do M10, né? Do H1, do H4. Então, com a aula de múltiplos tempos gráficos, você determina as zonas importantes e a partir daí o mercado te joga para cima, né? Porque é uma zona de compra e você vai junto. Então, ai, mas foi 40 dólares contra você. Foi, mas não foi, né? Era um pullback, gente. O pullback, ele não vai contra mim. É um respiro aceitável. Quando você vai correr uma maratona e você tá despreparado, você cansa. Então, assim, esse movimento não estava preparado para ultrapassar uma região de fundo forte que trava a movimentação, né? Acabou o vácuo livre aqui, por isso que eu queria ter entrado aqui embaixo. Porque acabou o primeiro vácuo livre, ele vai fazer um regaço para baixo, é igualzinho o dólar que eu operei no último vídeo, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Agora, o que ele tá fazendo? A segunda movimentação. Aí, a segunda movimentação vai ultrapassar esse topo aqui. E pode até ser que eu consiga já o meu gain direto, tá? Onde que tá o meu stop agora? O meu trailing stop já tá nessa região, né? Mas se ele bater aqui e fizer uma falha aqui assim, ó, aí eu já posso sair, mesmo que o trade tá fadado ao fracasso, tá? Então, a zona de pullback, ela continua sendo nessa região. O que eu quero agora é um rompimento para cima, tá certo? Porque daí, com certeza, até o M10, olha lá, até o M10, daqui a pouco, ele já vai estar dentro do esquema, né? O M10 era só, no início, era só um pullback, né? Então, eu já entrei sabendo que o M10 estava fazendo um pullback, que eu talvez tivesse que esperar. E agora, a gente terminando essa movimentação aqui, fechando acima dessa região, aí o M10 já está preparado para empurrar a gente um pouco mais para cima. E realmente no M10 a gente tem um fundo. Então, a gente faz um intercâmbio dos tempos gráficos, tá? É importantíssimo você pensar no que você está fazendo, né? Não é um setup. Você pensa no que você está fazendo. Trabalha o pensamento. Você é um day trader. Você tem que saber o que você está fazendo a cada momento do gráfico. Agora, você não aguenta achar um saco fazer isso, tem que pensar demais, fica estressado, dá piti. Vai pro swing trade, né? Ou que é um negócio que tipo demora 4 horas para fechar uma barra, né? Aí dá mais tranquilidade, tá? Ou então só estuda bastante,
treina bastante, né? Para você conseguir executar com mais tranquilidade. Quanto mais treino, mais fácil a execução se torna. Você pode ver, ah lá, que eu falei para vocês que ele vai fazer um topo maior que esse topo aqui, né? Ele vai romper agora, né? Essa região. Isso já era esperado. Então, eu voltei para o 54, agora eu tô indo para o 60. Então, assim, é um tipo de movimentação que a gente estuda já no curso. E a gente já espera que ela vai acontecer exatamente assim, né? Então, vocês viram que eu queria ter colocado o meu stop aqui, mas aí pelo fechamento eu tive que baixar, depois eu tive que baixar tudo de novo, porque ele vai fazer o stop, ele vai fazer o pullback todo, né? Infelizmente, ele ia fazer o pullback todo. Isso. Aí agora, o trailing stop vai ficar bem acirrado, né? Porque ele tem que fechar acima do 70,98. Se ele não fechar acima do 70,98, aí ele pode falhar, né? E eu saio, e aí eu vou subir já, fazer um trailing mais forte aqui, tá? A segunda, já é a segunda, isso, olha lá. Tá vendo que ele tá estourando mesmo, ó? Ele tá realmente estourando, né? Galera, essa plataforma é de Forex, tá? Então, o horário é diferente. Ah lá, pronto. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? Saiu aqui na falha e reentra aqui. Aí, você pega a segunda movimentação, que ela é mais forte. É igual pegar essa. Ela vai direto. A segunda movimentação, ela é mais forte. Tá? Olha lá, bonitinho. Agora, ó, a minha nova zona de trailing stop é aqui em cima. 70,97. Vamos ver o M10, como ficou. O M10 ficou perfeito, né? Pra ir comendo os vácuos livres, tá? Esse trade é um trade que já vai dar pra carregar. Mas eu vou fazer esse trade do jeito que a gente planejou mesmo, né? Um trade com trailing, com gain fixo, com meta fixa. Então, ó, o stop agora com certeza já pode ficar muito próximo do zero aqui, né? E aí ele rompe o topo, dá uma relaxadinha, né? E aí agora vai ser um momento crucial, né? Ele tem que ficar aí nessa área e continuar subindo. Até qual área que ele pode fazer o pullback? Até aqui assim, ó, mais ou menos. É a área onde ele pode fazer o pullback, tá? O ideal é que ele vá embora direto. Agora, se ele não quiser ir embora direto, o que você tem que fazer? Você tem que baixar isso aqui de novo, né? Eu só tô erguendo pra mostrar pra vocês, tá, gente? Normalmente eu deixo o stop num lugar só. Lá embaixo, me protegendo. Então, assim, ele vai andar aqui para continuar indo lá para cima. Deixa ele andar. Pronto, gente. Terceira fase concluída com sucesso, que era fechar acima dessa região que eu comentei, né? E a gente já sabia que ele ia fazer um topo maior, mas ele tinha que conseguir mostrar que esse topo realmente seria um topo de verdade, um topo maior. Já tô aí com 80 dólares, muito perto de atingir o meu objetivo. O meu stop já tá acima do zero, o meu stop já tá aqui nessa região, tá certo? Opa! E eu tô aí muito próxima de bater o meu gain. Beleza? Então, agora eu quero que ele feche acima dessa região, né? Porque senão ele vai fazer um pullback lateral, né? Nessa região. Então, se ele conseguir passar por esse topinho aqui, que acabou de ser feito, aí ele já bate no meu gain bem mais rápido. Tô aí com 85 dólares de lucro, tá certo? Agora, qual seria o trade ideal? Vocês sabem diferenciar o trade ideal do trade mais ou menos? Então,
quando eu falei para vocês aqui nessa entrada que eu gostaria de ter entrado aqui para baixo, é porque o ali para baixo é o trade ideal. Esse daqui é o trade mais ou menos. O que significa trade mais ou menos? É aquele trade que ele acaba voltando contra você se a força não estiver muito bem estruturada nos outros tempos. Como nos tempos maiores ela ainda não estava estruturada, pode olhar que agora ela está bem estruturada, está bem verde, né? O movimento está bem verde. Então, qual seria o momento certo da entrada? É lógico que não tem como a gente adivinhar. Então, a gente sabe que esse tipo de movimento, ele pode lateralizar aqui e romper e já bater direto. Mas a gente esse seria o trade ideal. Ideal, maravilhoso, incrível. Nossa, obrigado, isso é muito incrível. Qual que seria o trade mais ou menos? Esse que aconteceu comigo, tá certo? Ele falhou aqui, eu já poderia ter saído, como eu comentei com vocês. E aí eu faria uma reentrada na mesma região, porque é tudo zona de pullback. Então a gente já sabe mais ou menos até onde esse pullback vai andar, tá? Para conseguir avançar e pegar lá o mesmo lugar, ó. Tá trabalhando no mesmo lugar. Então isso, tecnicamente, você consegue entender como vai se movimentar para você estar dentro da movimentação. O trade ideal para mim agora é que ele permaneça aqui e continue o movimento. O trade continua sendo ideal se ele vir até o 70,98, tá? Ó, ele vem aqui, ó, e continua o movimento. Então, ele só tá fazendo um pullbackinho, a gente tá de boa. Agora, o trade não fica mais um trade ideal se ele vem e me volta um pullback desse tamanho aqui, porque daí eu vou ter que esperar mais tempo, que nem eu esperei aqui, ó. Eu vou ter que esperar mais tempo para conseguir o meu objetivo, já que eu quero que pegue aqui, porque eu quero e acabou, né? Então, quem é você na hora que você está executando o trade? Você sabe se o trade que você entrou é o trade ideal ou o trade mais ou menos? Quando a gente entra numa falha de fundo, que é o início de uma movimentação, a gente sabe que a gente está entrando no trade ideal. A gente estuda falhas na aula 7 e estuda tipos de correção, etc., na aula 4, na aula 5, na aula 6. Então, a gente sabe mais ou menos... sabe com bastante consciência quando o trade é ideal e quando o trade é malacafento, como dizia minha mãe. Isso é muito malacafento, ela falava. O trade malacafento é esse aqui, que normalmente eu falo, nossa, mas você entrou na cara do fundo. Então, você vai ter que, ou ele vai passar direto, que é uma possibilidade, ou ele vai voltar. E aí, você vai ter que esperar, etc. Eu entrei na cara do fundo, né? Mas entrei porque ele já tinha feito um pullback e eu queria que ele já avançasse de cara, já sabendo que ele poderia voltar até aqui. Paciência, né? Então, quando eu vou entrar, eu já tenho todos os tipos de trade programado. O ideal é que aconteça isso. Para acontecer isso, tá tudo lindo, né? E a viagem vai transcorrer incrivelmente maravilhoso. Ninguém vai parar para ir no banheiro, ninguém vai ter fome, o combustível não vai acabar, e aí você vai chegar e pá, né? Só que tem o ideal e tem o mais ou menos. O mais ou menos é o quê? O mais ou menos o filho vomita, você tem que parar o carro para limpar. Vou falar como mãe, tá, galera? Sobre uma viagem de família. Às vezes fura o pneu do carro, no meu caso nunca furou, mas às vezes fura o pneu do carro. Às vezes a criança quer ir no banheiro, quer parar, quer comer, chora, dá chilique, quer sair da cadeirinha, né? Ou você também tá cansado, tem que tomar café, dirige mais lento porque não descansou, entendeu? O trade mais ou menos é aquele que demora mais ou menos 50% a mais do que o trade ideal leva, tá? E aí tem aquele trade cagado.
aquele trade cagado, ele vai demorar nossa, 80% a mais do que o trade ideal levaria. Qual que é o trade ideal? Sabe aqueles momentos que você consegue entrar e em segundos o mercado bate a sua meta? Esse é o trade ideal. Agora, quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece na sua vida? No seu dia a dia como trader? Raramente, olha lá, bateu nos meus 80 e acabou falhando aqui, ó. E ele tá fazendo pullbackão todinho, que nem eu comentei com vocês. Paciência, vou ter que esperar. Tem que esperar. Então, esse trade, ele tá demorando 50% a mais do que um trade ideal duraria. Porque o trade ideal, ele iria eu entrei, ele iria lateralizar aqui, ia bater, ia lateralizar aqui, ia bater no meu game. Esse é o trade ideal. Agora, como que a gente pensa num trade que não é ideal? A gente tem que saber onde ele pode fazer o pullback. Então, a gente sabendo onde ele pode fazer o pullback... Opa, apaguei tudo. A gente sabendo onde ele pode fazer o pullback, a gente consegue determinar... Olha lá o pullback, ó. Eu tô falando, vocês estão vendo, tá acontecendo. Porque a zona de pullback, galera, vocês sabem determinar a zona de pullback? Vocês sabem enxergar onde é a zona de pullback? Onde ela está acontecendo? Quem é ela? Tem que saber. Então, assim, a zona de pullback é onde? É aqui a zona de pullback. É aqui. Agora, o trade começa a mudar, entendeu? Ele está fazendo pullback e ele vai ter que fechar nessa região aqui, porque senão ele realmente vai falhar. E aí, eu vou colocar o stop no 0 a 0 e eu tô fora desse trade. Né? Você também tem que saber o momento de que o trade degringolou e ele não vai mais a seu favor, né? E que você tem que sair. Mas por enquanto ele tá fazendo pullbacks, né? Pullbacks controláveis. Numa zona que eu ensino no meu curso, no tipo de pullback, ele tá fazendo 2 tipos de pullback hoje. Ele tá fazendo correção de 100% da movimentação e tá fazendo pullback no topo anterior. Então, ele está fazendo 2 tipos de pullback. Enquanto ele continua com esse tipo de pullback, eu continuo dentro do trade. Quando ele altera a correção, eu tenho que sair, né? Então, assim, você aí, quando está sentado fazendo um day trade, você sabe identificar qual é o tipo de trade ideal. É lógico que todo mundo quer uma viagem ideal, o trade ideal. Você não quer que o filho vomite, não quer que o filho chore, não quer que o filho fique lá, ai, tá chegando, que dá piti. Você não quer, cara, não quer. Não quer que o carro estoure o pneu. Não quer, lógico que não quer. Só que o ideal é 30%, não, nem 30%, porque a gente pode colocar aqui o cagado e o destruidor, e o detona. Detonador, quem é o detonador? O detonador é aquele que vai pro stop direto. É aquele que você entrou, vai contra você e você não calculou direito a entrada, né? Você entrou comprado na cara de uma resistência e sentou na jaca e acabou. Vocês viram que ele, ó que bonitinho, ele foi, tentou fazer o topo, não conseguiu, mas aí ele já mostrou a força, né? Ele tentou romper, não conseguiu, mas ele fechou numa zona legal para continuar a movimentação de alta e em busca do meu gain, né? O stop já tá nessa região aqui, no 0 a 0, já tá, tem nem conversa, tá? Então, o trade detonador é o regaço, né? Ele vai dar stop, é uma tristeza. Então, você tem assim, o trade ideal, 25% das vezes acontece o trade ideal, né? O trade mais ou menos, que é o que eu tô fazendo, ele acontece 25% das vezes. Um trade cagado pode acontecer 25% das vezes. E um trade detonador pode acontecer 25% das vezes. Certo? Agora, qual que tem que ser o nosso trabalho? O nosso trabalho tem que ser em saber avaliar com toda tranquilidade quem são os trades que têm alta probabilidade de ser um trade ideal. Dá para fazer isso? Dá para estudar isso. Saber quem são os trades que
tem mais ou menos, né? Que vai demorar 50% a mais do que o que eu gostaria que demorasse. Aqueles trades que você entra, cara, numa zona ruim. Aí, igual aqui, ó, ele fez a primeira falha aqui e eu não saí. Poderia ter saído, depois teria reentrado aqui, ele não teria ido contra mim, tarará. Então, aquele trade cagado, aquele trade mais ou menos, é aquele que você poderia ter feito e não fez, acabou esperando o pullback todo, lá, né? Aquele cagado, né, é aquele que demora... Não, eu tava falando cagado, né, desculpa. Aquele cagado é aquele que fez que nem o meu. Agora sim, o cagado é o que fez que nem o meu. O que é um trade cagado? Você vai ter que esperar o pullback inteirinho. Olha o que eu tive que esperar. Se eu tivesse saído aqui, né, não teria perdido tanto tempo, né? Teria saído com um gain aqui e teria entrado aqui, estaria, ó, o trade ideal, ó. Tá vendo? O trade tá indo bonitinho ao meu favor. Agora sim. Então, esse é o trade ideal. O que eu entrei é o trade cagado. O trade cagado é qual? É aquele que faz um pullbackão contra você. Ele anda muito na sua zona de stop loss desnecessariamente, tá? Porque você poderia ter saído na falha, como eu sempre falo para os meus alunos, você poderia ter saído na falha da movimentação, né? Que está indo a seu favor, e a gente estuda isso na aula 7, onde é a falha da movimentação. Então, você podia ter saído na falha da movimentação e encerrado o seu trade ali. Gente, fechou legal, tá pertinho do meu gain já, tá fazendo pullback, né? Então, realmente, o meu trade é esse trade. Esse segundo movimento aqui, ele não é o movimento ideal, né? Ele é mais ou menos, porque o ideal ele vai lá e bate, né? Ele é mais ou menos, vamos falar que ele é mais ou menos. O que é o mais ou menos? Ele caminha fazendo correção, mas correções controladas, que você sabe que ele vai fazer, e ele vai fazendo correção controladinha de boa. O trade detonador é aquele que acontece muito rápido, né? Que você mal entra. Ele pega no seu stop. E o trade cagado, ele demora muito, né? Que seria esse trade aqui. Eu entrei numa região que não era ideal, então poderia ter esperado, poderia ter ido tomar um café, esperado uma outra oportunidade, poderia ter feito isso. É aquele trade que você poderia muita coisa, né? Sabe? Toda vez que você fala, eu podia ter feito, é o trade cagado, né? Porque assim, normalmente ele dá stop loss, porque você não tem o autocontrole de ficar esperando, então acaba revertendo para venda nessa região. Aí depois ele faz aqui, você reverte para compra. Aí depois você ele vai, mas não vai. Ele faz um negócio aqui, você sai correndo, reverte para venda. Aí ele para aqui, você reverte para compra, aí quebra a conta. Esse é um trade cagado, né? Como que você precisa trabalhar a tua mente para que num trade cagado você controle o teu emocional e utilize só a técnica? Você treina isso, né? Você tem que treinar. Então, treinar o quê? Num trade, quando você entra, você tem que saber exatamente onde você vai posicionar o seu stop, onde você vai posicionar o seu gain, né? Que o mercado vai dar para você aquele gain se você deixar posicionado daquele jeito. Onde você vai posicionar, como que você vai fazer o trailing stop de acordo com a movimentação que o mercado está apresentando para você. Então, você tem que ter tudo isso na sua mente para você conduzir o seu trade. Então, como é que vai ser? Vai ser um trade em que você vai saber... o trade, vai. O que você tem que saber? Você tem que saber a entrada... Aonde, ó, aqui é a zona de pullback, tá, gente? Aonde você vai fazer a entrada, você tem que saber como que você vai posicionar o seu stop loss inicial e o seu stop gain inicial, como que você vai fazer o seu trailing stop. Você vai ter que analisar tudo isso, né? Tudo que você tem que fazer a sua entrada, ela foi daquelas categorias ali que eu marquei. Ela foi a entrada ideal, ela foi uma entrada ruim, ela foi uma entrada meia boca. O que ela foi? Né, eu tô conversando com vocês e eu vou... Não, ainda não preciso mudar o meu stop.
porque ele tá trabalhando aí. É um trade cagado, né? Qual tipo de entrada? Você tem que saber. Se você fez, na hora que o mercado começa a andar, você tem que saber se você fez uma entrada ideal. Se você fez, eu vou subir, porque se ele falhar aqui, ó. Eu fico conversando. Com vocês e acabo perdendo, né? Agora, galera, ele vai ter que fechar acima dessa região aqui, tá? Esse 3 minutos, ele vai ter que fechar. Tem que fechar, pra eu continuar no trade, tá? Como a gente tá conversando, eu vou acabar fechando aqui, porque eu não tô prestando atenção. Tá vendo? Não tô prestando atenção no trade. Foi um bom fechamento, né? Agora, ele tem que romper essa máxima aqui, tá certo? Tem que romper. E eu já vou colocar o meu trailing stop aqui, tá? Porque senão ele vai falhar. E aí eu não vou continuar no trade mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso. Agora eu vou fazer uma parcial de metade da posição. Que ele tá falhando muito aí, né? Olha lá, fazer uma parcial. O meu trailing stop já tá pronto, o resto da parcial tá ali. Então, vamos voltar. Agora, o trade tá todo encaminhado. Já olhei, já fiz tudo que tinha que fazer. Né? Já peguei uma grana. E agora ele vai ou bater ali, ou eu vou sair. Tá, então, o seu tipo de entrada foi ideal? Você tem que determinar isso, galera. Tem que determinar qual que é o tipo de entrada ideal. Ah, é aquela que tá assim, assim, assim. O que que eu falo para os meus alunos? A entrada ideal é aquela entrada que tem um vácuo livre certeiro. Você enxergou o vácuo livre, ele tá incrível, lisinho, maravilhoso, é a entrada ideal. Ela vai ser muito rápida, é o tipo de movimento que vai muito rápido, tá? A entrada mais ou menos, então tem a entrada ideal, a entrada mais ou menos, né? Mais ou menos. Qual que é a entrada mais ou menos? É igual a minha. Ela tem um VL, ela tem uma força indicando que vai, né? Então, ela tem um vácuo livre, ela tem uma força, mas ela não flui. O trem não flui. Demora, corrige muito. Então, para fazer entradas mais ou menos, você precisa ter um grande conhecimento de pullbacks. Se você não sabe diferenciar um pullback saudável de uma reversão, você vai levar stop à toa, tá? Então, se você não conhece a zona de pullback e a zona de reversão, você vai levar stop. Fim, né? E aí, você vai fazer que nem eu falei aqui, ali atrás, né? Você vai entrar aqui, aí depois você vai vender aqui, aí depois você vai comprar aqui, aí depois você vai... não, aí o trade tá certo, né? Vamos falar o trade errado. Você não saiu, você comprou aqui, aí ele fez isso aqui, você não sai, você voltou pro seu zero, né? Aí você falou, ai meu Deus do céu. Aí você foi e vendeu aqui. Aí logo em seguida você vende aqui, ele caminha, né, 6 minutos ao seu favor, e aí ele já faz uma reversão aqui na sua cara, né? Ah lá, vai bater no meu gain. Agora ficou muito, agora eu puxo o stop. Treinei stop pra cá. Aí de qualquer jeito vai me dar $100, tá? Pronto. Gente, quase bateu, né? Então eu já vou sair. Meta feita. Meta feita. Meta batida. Então, sabe, aqueles que você aí você vende aqui. Aí você vê que ele voltou. Aí você recompra aqui. Aí ele anda um pouquinho a seu favor e já faz isso aqui. Aí você fala, eu podia ter saído ali, eu podia ter isso, eu podia. Né? O trade mais ou menos é o trade do podia, né? É um mais ou menos que vira um cagado, trade cagado. Eu podia. Se você ficar, eu poderia ter feito e ficar calma, tranquila, relax. O que vai acontecer? O trade vai ser mais ou menos, você vai aguentar o pullback.
E se for só pullback, você vai continuar no trade que nem eu continuei. E se for uma reversão, você pode sair no zero, mesmo tendo ido $50 ao seu favor. Você pode sair no zero, ou você pode sair com prejuízo. Paciência, né? Porque daí o pullback virou uma reversão, né? Que nem no meu caso, poderia ter virado uma reversão? Poderia, mas eu estava protegida pelo primeiro movimento verde, né? Então eu ensino vocês a se protegerem também. Você tem que entrar protegido. O que significa entrar protegido? Entrar protegido significa sempre proteja o seu stop. Entendeu? Então, assim, você coloca o seu stop loss numa região que vai te proteger. Tá certo? Você sempre tem que ter alguém na sua frente pra te defender, sabe? Quando aquela galera que vai luta de espada e leva o escudo. Então, você sempre tem que ter um escudo. Você tá lutando, o cara tá lutando com você, mas o escudo vai estar te protegendo. Se você vai ganhar a luta ou não, a gente não sabe, mas você tem que ter uma proteção. Você não pode chegar de peito aberto e falar, vamos. Não, não é assim não. Então, toda vez que você vai colocar um stop loss, é obrigatório que o stop loss esteja protegido. Você tem que proteger o seu stop loss. Tem. Ele tem que dar um lugar protegido. Protegido do quê? Protegido do pullback. Protegido da zona de pullback. Vira e mexe, vamos ter uma zona de pullback aí atrapalhando a nossa vida. Tá certo? O que é atrapalhar a nossa vida? Ah, porque o trade não vai direto. A gente não quer que tudo vai direto. A gente não quer que faça assim, ou que faça assim, depois faça assim. A gente quer que vai direto. Só que lembra que 25% das vezes vai direto. As outras vezes vai, né? Difícil. Vai andando difícil. Então, assim, se você tem o controle sobre correções, se você sabe enxergar a correção, se você sabe enxergar a força, eu falo correção e força, gente, porque eu trabalho assim. Então, é a técnica que eu utilizo. Então, quem utiliza técnicas diferentes não vai entender o que eu tô falando, tá? Sabe analisar a zona de pullback? Sabe analisar para onde a força quer te levar? Show de bola. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar relaxado, não vai ficar entrando, saindo, entrando, virando, e vai esperar o trade andar. Que nem eu fiz. Eu falei, nossa, várias vezes eu falei, ixi, né? Se ele for mais um pouquinho, é stop loss pra mim. Tive que ficar alterando meu trailing stop várias vezes, vocês notaram, né? Então, assim, acontece. Agora, eu aguentei os pullbacks, percebi que ele ia corrigir 100% todas as vezes, que eu teria que aguentar, né? E ele não fez falha, então eu fui aguentando as correções 100% de boa. Agora, o trade cagado é aquele trade que demora 80% do tempo, né? Mas que dá pra chegar no gain. Só que ele tá cagado e assim, tem duas possibilidades no trade cagado. Ou você entrar em desespero e detonar a tua conta, ou você, com calma, manter o equilíbrio, e mantendo o equilíbrio, você faz o trade ir a seu favor, e aí você consegue esperar os pullbacks, tarará, que nem eu fiz, vai mantendo a calma, vai esperando os pullbacks, vai analisando, ó, o pullback tá ali na zona de falha, mas o pullback tá indo, tá na zona de falha, mas o pullback tá indo. Você vai largando o pullback correr, enquanto o pullback vai correndo, tá dando tudo certo, tá? Então, você tem aí a entrada mais ou menos, a entrada ideal, a entrada cagada, que é o 80% do tempo. E aí, você vai ter a entrada detonadora, que assim, a gente entra e imediatamente vai contra. Dentro do meu treinamento, né, dentro do meu curso, quando o aluno entra e imediatamente vai contra, ele já sabe que ele fez errado, que ele entrou sem vácuo livre. Então, assim, o que é primordial na nossa ideia de trading? Para os meus alunos e para mim, é saber enxergar o vácuo livre. Se você enxerga o vácuo livre, você consegue executar um trade
com mais facilidade, porque daí você vai tirar esse 25% que vai ser aquele trade que vai vir na sua cara, e aí o trade, aí vai subir a porcentagem, né? Porque vai ficar 33% pro trade, vou até escrever isso, vai. Você sabe enxergar vácuos livres. Se você sabe enxergar vácuo livre, o que vai acontecer com você? Você lembra que tinha uma opção que é o trade ideal. A segunda opção, que isso aqui é instantâneo, é num instante ele bate seu gain. A segunda opção é o trade mais ou menos, que ele demora 50% a mais que o trade instantâneo. Tinha o 3, que é o trade cagado, que é aquele trade que vai demorar 80% a mais do que o trade instantâneo, tá certo? Também vai demorar mais do que o trade mais ou menos. E tem o trade que é o stop loss na hora. O trade cagado, lembrem que o trade cagado ele pode ir para o gain, se você sabe fazer trading stop, ou pode ir para o loss. Você também sabendo fazer trading stop pode ir para o loss, mas existe uma possibilidade de você não levar o loss inteiro, levar um loss menor e pode ir para o gain, não o gain inteiro, um gain menor. Né? Então, ele tem várias possibilidades. O gain pode ser 100% do gain que você queria, 100% do vácuo livre ou parcial do vácuo livre. E o loss, dificilmente ele vai ser 100%, né? Então, ele vai ser menor que 100% do loss que você levaria, né? Que eu coloquei aqui, ó, meu loss estava em $100 para um ganho de 150 mais ou menos. E o gain aqui, o loss aqui, então vai ser menor que 100% e pode ser 0, né? Aí volta, o stop loss na cara, quando você sabe, como que você resolve o stop loss na cara? Primeiro você tem que sentar e respirar. O que é o respirar? É assim, a hora que você sentou e olhou, você já tem um ímpeto de entrar no trade, não tem? Tem, todos temos. Existe um lapso de tempo entre o momento que você senta e o momento que você toma a decisão, tá? Esse lapso de tempo, esse intervalinho minúsculo de tempo, é o momento em que você pode controlar a sua decisão. Então, quando você senta, em primeiro dá uma respirada e pensa, vácuo livre. Tem vácuo livre? Você já resolve esse negócio do stop na sua cara. Então, você já resolve esse negócio do stop loss na sua cara. Sim, temos vácuo livre. Aí, para onde você vai? Você vai pro trade ideal, trade mais ou menos ou trade cagado? Trade ideal, o vácuo livre é fluido. Então, a gente trabalha muito isso. Vácuo livre fluido, o trade vai certeiro, o trade vai fácil, o trade vai leve, o trade é incrível. Vácuo livre fluido. Agora, não tem um vácuo livre fluido, que nem o meu trade ali. Ali, o trade que eu acabei de fazer, ele não estava com vácuo livre fluido, mas ele estava com um vácuo livre. Ele ia para cima, mas não fluido. Então, eu já sabia que ele ia demorar 50% a mais, podendo chegar a demorar 80% a mais, porque o vácuo livre não estava fluido. Então, se eu já sei tudo isso, né, eu já me preparo para um desses dois aqui, tá? Um trade mais ou menos, ele vai demorar 50% a mais do que um trade ideal do que um rally duraria, né? E um trade cagado, que é aquele que você entra na hora que o vácuo livre, que o primeiro vácuo livre morre, né? Que foi o que eu fiz, num tempo menor. E aí você vai ter que esperar o mercado se estruturar num tempo maior, que era o M10, que eu ia mostrando para vocês, para que você consiga enxergar que finalmente o negócio vai o negócio vai subir, o negócio vai fluir, né? Então, assim, o trade cagado é cagado porque você vai levar stop? Não, é porque ele vai demorar, cara. E quanto mais a gente fica pensando, olhando pro mercado, olhando pro trade, quanto mais tempo a gente fica olhando pro negócio, né?
maior a chance de ter cagada. Maior a chance de dar errado, maior a chance, tá? Então, galera, um vácuo livre, então, um vácuo livre fluido, o trade é ideal. Um vácuo livre mais ou menos, seria quem? Seria o trade, um vácuo livre mais ou menos, seria o trade que vai demorar 50% ou 80% a mais. Agora, vamos falar de mindset. Adianta, fala pra mim, adianta você querer um trade ideal que seja instantâneo e entrar num trade com vácuo livre que não tá fluido? Não adianta. Porque se você tá com mindset trade ideal, você vai ter que esperar ou procurar. Ah, mas eu só trabalho com dólar, só trabalho com DAX, eu só trabalho com SATEC, eu só. Então espera. Se você só alguma coisa, então você espera, porque você é muito exigente. Espere. Ah, eu só faço índice. Espere. Espere o vácuo livre ideal se você está com mindset de jogo rápido. Se você tá tranquilo, sentou, a tranquilidade está tomando conta do seu ser, já meditou, já fez esporte, já tá uau, tá de boa. Você viu a entrada, viu que o vácuo livre tá mais ou menos, mas que vai a seu favor. A chance de a seu favor é enorme. Então, você já matou, então assim, já viu o vácuo livre e você mata o stop. Aí sobe para 33% de chance do seu trade dar certo. Aí tem aqui o trade ideal. Já não vai ser, né? Porque você já viu que o vácuo livre tá mais ou menos, mas você quer fazer entrada porque a entrada tá legal. Aí você vai ter que pensar no tempo que isso vai levar. O tempo que isso vai levar vai ser 50% de um trade ideal ou 80% de um trade ideal. O que vai determinar o tempo? O que vai demorar esse tempo? O que vai determinar esse tempo? O que vai determinar esse tempo é o tipo de pullback que o movimento está fazendo. Então, não é você que determina esse tempo. Não é a sua vontade que determina esse tempo. É o tipo de pullback que aquele mercado está apresentando naquele momento. Eu percebi, né, depois que eu entrei nessa região aqui, eu percebi, eu queria que ele corrigisse aqui em cima e continuasse indo embora. Mas, logo que ele fez essa barra aqui, o meu cérebro já falou, ele vai corrigir 100% do movimento. E não compensa eu sair. Porque depois que ele corrige 100% do movimento, ele volta a 100% do movimento muito rápido. Que foi, ó, ele corrigiu 100% e voltou muito rápido. Então, assim, vai ficar contra mim? Vai. Aumenta a chance de eu tomar stop? Aumenta. Só que vocês lembram que eu falei ali atrás? Você tá protegido? Sim, eu estou. Eu estou. Então, eu vou ficar tranquila porque ele vai corrigir 100% do movimento. Aula 4. Eu ensino correção de 100%. Aula 4. Eu ensino vocês a enxergarem isso. Aí, o que acontece? A aula de correção, de zonas de correção, eu ensino vocês a pensar assim, nas aulas de zona de correção. Se você sabe a zona de correção, você sabe que ele vai esperar, que você vai ter que esperar 50% do que o trade ideal ou 80% do trade ideal. Um trade ideal, ele lateraliza assim e continua indo embora, né? E um trade cagado, um trade demorado, é um trade que ele vai corrigindo 100% da movimentação. E aí, foi 50% a meu favor, e aí ele volta e cai 50%. Vocês entenderam o que é corrigir 100%? É assim, você tá ganhando 50% e dali 5 minutos você tá perdendo $50. E isso aí dá uma pane na cabeça, porque você começa a pensar, eu podia, não, você não podia nada. Né? Já aconteceu. Qual que é o fato do momento? O fato do momento é que ele vai corrigir 100%. E o que você vai fazer? Você vai sair no 0 a 0, você vai sair um pouco negativo, você vai esperar.
eu escolhi esperar, porque eu me sentia protegida, porque os múltiplos tempos gráficos, porque eu olhei o H1, eu olhei o H4, e eu olhei o M30, e eu olhei o M10 e falei, cara, esse vácuo livre que eu quero é certeiro, eu vou pegar. Depois disso eu não sei, mas esse vácuo livre é certeiro. Então, eu já tinha me preparado antes, porque já tinha visto o vácuo livre e eu sabia que eu não ia levar stop. A chance de eu levar um stop total era rara, muito pequena. Então, o e se não entra em campo, é um fato. Qual é o fato? Ele não corrigiu na cabeça do movimento, né, que nem a gente fala no curso. Ele não corrigiu na cabeça do movimento, então ele não está fazendo um trade ideal. Se ele não está fazendo um trade ideal, ele vai fazer um trade mais ou menos e ele pode corrigir pouco ou pode corrigir muito. Então ele pode chegar no meu zero e ele pode ir em direção ao meu stop loss. E foi o que aconteceu comigo, ele foi em direção ao meu stop loss porque ele estava corrigindo 100% das movimentações e acabou. E aí, você sabendo os tipos de correção, você caminha com esse trade com tranquilidade, tá certo? Acabou demorando entre 50% e 80% do que eu gostaria que demorasse, mas ele foi e deu certo, tá certo? Agora, esse trade cagado, que demora 80%, que chega a demorar 80%, ele pode te levar ao stop loss, tá? Então, você viu que tem vácuo livre, e um stop loss detonador, tá? Gente, ó, isso aqui que acontece quando fecha o vácuo livre, ó. Vocês lembram que aqui fechava o meu vácuo livre, que foi a minha zona de saída? Olha o que ele faz, ó. Ele vem muito contra, muito, que nem aqui, ó. Aqui fechou o primeiro vácuo livre, ó, o tanto que ele vem. Ele corrige 100%. Então, quando fecha um vácuo livre, ele vai corrigir forte mesmo, mesmo. Por isso que você tem que fazer parcial ou sair nos vácuos livres, tá? Pra não estressar. Então, assim, esse trade cagado, que foi esse exemplo do trade que eu fiz pra vocês, esse trade cagado, você pode fazer que nem eu e sair no gain. Por que que eu saí no gain? Porque eu sou expert? Não, porque eu fiquei olhando o tipo de correção. Eu fiquei olhando o tipo de correção, as zonas de poder de correção e fui manipulando meu trailing stop, né, pra dar certo. Beleza? Olha lá o vácuo livre, ó. Ó onde eu saí, gente. Olha onde eu entrei. Isso é vácuo livre certeiro. É isso que eu prego tanto para os alunos. Vácuo livre, vácuo livre, vácuo livre. Você tem que saber onde é o vácuo livre. O vácuo livre é imprescindível. Você tem que saber quem é o vácuo livre, onde é o vácuo livre. Tá. Ele pode ir para o gain quando você conhece as correções, quando você sabe pullbacks, quando você sabe como tudo se movimenta. E ele pode ir para o loss quando você entra em desespero. Às vezes você até sabe o tipo de correção, mas entra em desespero. Por quê? Primeiro, porque você não treina. Então, você tem que treinar fora do mercado. Segundo, porque você não estuda as correções com o mercado parado e fica vendo, e entende a correção. Você tem que entender como ela acontece, quem é ela, como ela se comporta, quando ainda é correção e quando uma correção vira uma reversão, que daí você tem que sair do trade, é stop para você mesmo. Então, você não sabe a diferença entre pullback e reversão. E aí você entra em desespero, porque você não conhece as correções, você não conhece o pullback, você entra em desespero, tá? Então, ou porque você realmente tinha que tomar um loss. Por que realmente tinha que tomar um loss? Porque ele fez uma reversão, aí você tá fazendo um trailing do loss, trailing stop loss, tá caminhando o seu stop loss. E quando ele faz uma reversão, o que você faz? Ele fez a reversão, acabou o movimento. Aí você sai. Você pode sair, você vai sair no gain, no loss de 100%? Não. Mas você vai levar um loss.
E aí, muitas vezes, se ele faz uma reversão e tem vácuo livre para baixo, ele vai detonar para baixo. E normalmente esse loss aqui, ó, esse loss aqui vai virar gain. Porque um loss de reversão vira gain. Porque ele fez uma reversão de movimento. Ele vai estourar o outro lado. E aí a gente vira a posição e ganha para o outro lado. Isso também é ensinado, né? Eu ensino na aula, na aula de zonas de poder, né? No módulo de eventos. Eu ensino na aula de pullbacks versus reversões, né? O que é realmente uma reversão verdadeira, né? Então, eu ensino na aula de falhas isso também. A gente ensina isso nessas aulas do curso. Então, galera, com esse pouquinho aqui, com esse trade pequenininho, né? Que rendeu para mim aí cerca de cento e poucos dólares, né? De 140 dólares mais ou menos. Com esse pequeno trade, a gente já conseguiu chegar em várias questões que dentro do treinamento que eu faço com os alunos são de extrema importância. Primeiro, você tem que respirar. Então, você sentou e você entendeu que talvez tenha um trade para você fazer, você tem que usar esse momento em que o poder é seu. Antes da decisão, antes de clicar, você tem que ter controle sobre isso. Então, nossa, tem um trade. Antes de clicar, respira e pergunta para você: tá livre? Posso ir? Tá livre? Porque não é porque eu tenho um campo do outro lado da rua ali que eu posso atravessar, e aí eu quero jogar futebol, e que eu posso atravessar a rua sem olhar. Porque eu posso ser atropelada. Então, assim, tá, o vácuo tá livre? Tá. Mas pode ser que esteja vindo um carro. Se tiver vindo um carro, eu vou ter que esperar um pouquinho. Aí vem aquele trade, 50%, 80% do tempo, né? Então, ó, o vácuo tá livre. Tá livre para trade ideal ou tá livre para trade mais ou menos? Defina isso. E aí, você faz a pergunta para você: qual que tá o meu mindset hoje? Eu quero trade ideal ou eu aceito um trade mais ou menos? Eu quero um trade ideal, não quero nem saber. Não faz então. Porque se o seu vácuo livre não tá ideal, você não vai fazer esse trade. Não, eu aceito um vácuo livre bom, que eu tô a favor da força e que ele pode demorar um pouquinho e eu vou fazendo as correções por meio dos pullbacks. Então isso aqui é um trade ideal, ele não tem nem pullback, né? Ele é fluido, ele vai direto. E um trade mais ou menos, ele tem pullback. Então, pullbacks legais vai demorar aí uns 50% do tempo de um trade ideal, repetindo. E pullbacks com correção muito forte, correção de 100%, né? Antes da reversão, é uma correção de 100%. O que vai acontecer? É um pullback mais ou menos, vai demorar 80% do que o trade ideal duraria. Então, você já tem que ter isso na sua cabeça. Vai demorar. Vai demorar. E eu tenho que manter a minha mente sã esse tempo todo. Então, se eu já estou programada para trabalhar pullbacks, eu vou ficar no relax. O meu mindset está preparado para isso. Agora, se eu tô com o mindset, tô com a mente focada em fazer trade ideal, rally, colapso, né? O rally é aquele trade que sobe direto. O colapso é aquele trade que desce direto. Se todo dia eu acordo e eu só quero trades ideais, vocês concordam que você vai ter que ter uma mente tranquila para esperar o momento ideal com o vácuo livre fluido para você conseguir entrar. Então, um trade ideal, normalmente, é um trade que você tem que aguardar ele acontecer. Você tem que esperar. Esperar o momento ideal, não é à toa essa frase, galera. Esperar o momento ideal, esperar o vácuo livre ideal, esperar a entrada ideal, para que você consiga
um trade ideal, um trade fluido. Normalmente, a gente não consegue trades fluidos, a gente consegue trades mais travados. Olha aqui, olha esse trade. Muito rápido, cara. Muito mais rápido que o trade que eu fiz. Por quê? Porque no momento que eu cheguei, se você fosse olhar o M30 estava num momento de início de pullback. O pullback, ele demora ou ele é rápido? O pullback, ele demora. Então, o que ele fez? Ele demorou, mas ele cumpriu o pullback, finalizando o vácuo livre. Quando ele finalizou o vácuo livre, ele pode ultrapassar e continuar subindo, ou ele pode falhar e descer. Também ensino isso no curso, né? Em todas as aulas. Então, nessa região específica do M30, como a tendência está muito para baixo, ele fez uma falha. E depois que ele faz falha, gente, falha é ideal, ó. Falha é trade ideal, ó. Falha é trade ideal, falha é trade ideal. Ideal, porque depois que ele faz a falha, ele faz... né? E é muito legal isso, falhas. Ensino falhas quando a gente começa a falar de mercados laterais. Então, eu ensino muito falhas. A falha, ela é excelente para você fazer entrada, para você sair do trade, para você fazer trailing stop. A falha serve para tudo. Então, se você não sabe falha, ai Deus, tem que saber falhas, né? Então, na parte dos mercados laterais, a gente fala das grandes resistências e dos grandes suportes, que eu chamo de PHR e PLS, certo? A gente fala do pique-esconde. O que é pique-esconde? É quando ele fica andando lateral, e aí ele bate numa extremidade, bate na outra, bate na outra, bate na outra, ele fica tum. Ele anda num retângulo, né? Ele anda num retângulo. E aí eu explico falhas, né? Para você entrar num pique, para você entrar em super suportes e super resistências, tá? Então, assim, eu não tô com mindset, lembra? Procura, respira, né? Viu? Chegou, respira para analisar quem é você no momento, né? Você tá tranquilo ou tá tranquilo, tranquila, ou tá com a tranquilidade em você ou tá mais, né, estressado. Você tá mais querendo que as coisas aconteçam rápido. Analisa se tem o VL e qual é esse VL. Se o VL é fluido ou se o VL está mais ou menos. Analisou o VL, aí você vai analisar o seu mindset. O meu mindset está preparado para trade ideal. Então, você só vai entrar se tiver fluido. Não estando fluido, você vai esperar, porque você respeita você, né? Não respeita? A gente se respeita pra caramba, não respeita? A gente faz tudo que a gente fala que a gente vai fazer. A gente super se respeita, não é? Eu quero que isso seja verdade, hein? Então, vamos falar que a gente se respeita mesmo. Então, como a gente se respeita muito, a gente vai esperar, porque nesse ativo que a gente quer operar agora, o vácuo livre não tá fluido. Tá mais ou menos, tá mais pra menos. Então, eu não vou esperar, não. Então, eu não vou entrar, não. Vou esperar assim. Agora, você viu que o vácuo livre tá fluido, mas mais ou menos fluido. Só que você tá a favor da força, tal, e o seu mindset, como é que tá? Ah, o meu mindset tá top. Tô de boa, tô tranquila, né? Se tiver, eu não tenho pressa, porque eu não tenho hora marcada com nada, eu tô focada em realizar o meu trade, em bater a minha meta fixa. O celular tá desligado, o WhatsApp desligado, a técnica tá aqui na minha cabeça, então eu vou esperar também. Olha que legal! Nos dois você tem que esperar. Só que você vai esperar em trade. Vai esperar posicionado. Então, você vai esperar posicionado. Olha só que legal. Você vai manter a posição, vai esperar os pullbacks. Lembra que aqui tem pullback? Vai esperar o pullback, né? E vai seguindo. Se for só pullback, o trade vai seguir. Se for uma reversão, o que é reversão? Reversão, gente, é isso aqui, ó.
A reversão provoca esse tipo de movimento aqui, ó. Muito rápido. E se for um pullback com reversão, o que você vai fazer? Deixa eu voltar tudo que eu apaguei aqui. Se for um pullback com reversão, pode ser que você leve um stop pequeno, porque você está fazendo trailing stop e vai reverter e vai pegar o mercado para o outro lado, né? Então é isso, galera. Como tem que ser o pré-trade? Primeiro você abre o teu computador e dá aquela respirada para tomar aquela decisão. Procura o vácuo livre. Tem que estar livre, não importa a técnica que você usa. Se for a minha técnica, você vai procurar vácuo livre de acordo com a técnica que a gente trabalha. Se você não estuda a minha técnica, se você estuda qualquer outra técnica, todas as técnicas são boas, todas as técnicas dão certo, desde que você respeite a técnica, né? Então, assim, não, eu estudo outra coisa. Mas, com certeza, você consegue ver suporte e resistência, você consegue ver dentro da técnica que você utiliza, a não ser que seja setup fixo, né? Dentro da técnica que você utiliza, você consegue ver se a rua tá cheia de carro, tá engarrafada, ou se não tem ninguém na rua. Você consegue ver isso. Qualquer técnica a gente consegue ver isso, tá certo? No fluxo lá, né, você consegue ver pelo book, né, se tá engarrafado, se tá livre, não é verdade? Então, toda técnica dá pra você saber se tem vácuo livre ou não. Basta você parar para respirar e pensar no vácuo livre. Olha que maravilha, né? Ao invés de pensar onde que você vai entrar e onde você vai colocar o stop loss, você viu que eu não falei nada disso? Você vai pensar no vácuo livre. Vácuo livre. No momento que eu tô olhando o mercado, tem vácuo livre, sim ou não? Não tem, não vou fazer nada. Tem. Tem, vou fazer. Tem vácuo livre, como eu estou. O meu emocional tá querendo um trade de 2 minutos ou o meu emocional tá de boa? Meu emocional tá querendo trade de 2 minutos, você vai fazer o quê? Vai esperar o trade de 2 minutos. Porque a gente se respeita, né? Então a gente espera. A gente tem um limite. O meu limite é quero trade de 2 minutos. Então você espera e acabou. Não! O meu mindset tá de boa. Então, eu posso esperar pullbacks. Não vou estressar se acontecer pullback. E se vier a reverter, eu reverto, não tem problema não. A gente vai para qualquer lado. O mercado mostrando, a gente vai trabalhando. Não tem problema. Aí o que acontece? Vai lá, tá sentado, tá de boa, tá sussa, tá bem? Sim, estamos. Aí você entra. Respeitando o vácuo livre, a respiração que você fez antes de ver o vácuo livre e o seu emocional do dia, do momento. Aí o que você faz? O trade. Você faz a entrada do jeito que a tua técnica manda, você coloca o stop loss do jeito que a sua técnica manda. Eu fiz um trade, vocês viram eu fazendo um trade baseado no que eu ensino, né? Na forma como a gente do nosso grupo, né, dos meus alunos, enxerga o mercado. E você tem a sua forma, né? E aí você vai se basear nisso tudo para você aumentar a sua assertividade, aumentar a sua eficiência e aumentar a sua consistência. Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil, para mim, é esse momento aqui de respirar, tá certo? Esse momento aqui de respirar. Dentro do meu curso, a parte mais difícil é você conseguir determinar se o vácuo livre está fluido ou se está mais ou menos. E aí, tem certas pessoas que não conseguem determinar se ele está de boa para esperar ou se ele está apressado. E aí o mindset vai fazer diferença. Porque se ele está apressado e o vácuo livre tiver mais ou menos, ele vai levar stop. E se ele está apressado e o vácuo livre estiver fluido, vai dar certo. Mas se ele sempre entra em vácuo livre com problema, vácuo livre mais ou menos, e ele sempre está apressado, ele vai levar stop sempre. Que triste, né?
Às vezes vai sair um gainzinho aí, porque o mais ou menos pode ser mais, não é? Naquele dia. E pode ser menos. Não pode? Infinitas possibilidades. E aí ele tá sempre querendo que a coisa acabe. Tá sempre apressado. Sempre com pressa. Pressa. Quero pra ontem. E aí, assim, tá com pressa. O vácuo livre fluido raramente acontece quando a gente tá com pressa. O que acontece mais é o vácuo livre mais ou menos, né? Porque o mercado ele tem uma tendência de andar mais lateral. O vácuo livre mais ou menos, ele vai fazer bastante pullback. Então, a chance de levar uma sequência de stops aí muito grande para um gain é altíssimo. Altíssimo, né? E aí, você... Em qual momento que você tá? Em qual momento que você tá? Desse esquema que eu coloquei aqui de pré-trade para você. Quando você inicia o seu trade, você dá aquela respirada. Analisa se tá livre mesmo para entrar ou não, né? Analisa o seu comportamento, né? Você tá pensando muito no que tá acontecendo lá fora ou você tá focado no que tá acontecendo aqui dentro? Onde que você tá? Você tá muito lá fora ou focado no trade? Ou, melhor ainda, você tá focado nos seus pensamentos, que fica assim, ai, porque ontem, porque amanhã, porque não sei o quê, porque ontem eu perdi, porque agora eu tô com medo, esse, ai, trade não dá certo, trade é uma bosta, eu sabia que todo mundo mentiu pra mim, nanana. Essa é a televisão mental, que só fala besteira. Então, você tá focado dentro da tua mente ou você tá focado no que tá acontecendo tecnicamente aqui no gráfico? A gente tem que saber isso. A gente tem que saber pensar sobre isso. Vamos fazer essa análise? Vamos. Coloca aí para mim nos comentários se fez diferença para você essa aula. Se você pensa em tudo isso. E se você gostaria de ter toda essa sequência de pensamentos. Se você gostaria de ter toda essa sequência de pensamentos... No meu curso, eu ofereço toda essa sequência de pensamento para você. Você vai treinar essa sequência de pensamento. Você vai treinar a técnica, treinar a calma, né? Porque a gente trabalha, o curso tem 16 semanas, né? Não é à toa. É para você já trabalhar o seu mental junto com a técnica. Então, a gente já trabalha a mente e a técnica tudo ao mesmo tempo, para você aprender a respirar e aprender a definir em qual momento de mindset que você tá. Você tá no momento trader, focado no trade, ou você tá no momento focado na sua mente, ou focado lá fora? Onde você tá? Então, a gente trabalha isso também durante o curso, né? Quando você faz o curso certinho. E a gente trabalha muito técnica. A gente trabalha muito técnica que tem a ver com o nosso vácuo livre aqui. Muito. A gente trabalha muito técnica. A gente aprende a técnica na teoria. A gente estuda a técnica fazendo exercício. A gente treina a técnica no mercado andando. Treina a técnica no replay. Treina a técnica no mercado parado. A gente treina a técnica observando os trades da galera que está no grupo do Águias, que já é formado, que já faz trade muito certeiro. A gente treina a técnica discutindo no grupo de suporte as dúvidas. Então, a gente treina técnica o tempo inteiro. A gente tem até pastas de visualização de imagens, onde os melhores trades, as melhores correções e as melhores conversas estão dentro daquela pasta. E aí, os alunos têm acesso. E os alunos ficam utilizando aquela pasta para memorizar os melhores pontos de entrada, os melhores trades, né? A gente tem tudo isso dentro do meu treinamento, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula tenha agregado valor e conhecimento para vocês. E aí, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.